Então, isso é a irredutibilidade de um sentido. Significa que quando eu não tenho um sentido, eu não consigo nem explicar o que esse sentido proporciona para aquele que não tem. Por isso que, como os espíritos puros têm um sentido a mais do que nós, eles veem a Deus, compreendem Deus, e a gente não. E eles não têm nem como dizer para a gente como é que é, por causa da irredutibilidade. Mesmo que eles usassem a nossa linguagem, os nossos sentidos para tentar traduzir, que nem eu dei o exemplo que eu não consigo explicar para o cego o que é a cor, é a mesma coisa. Então não tem nem como eles explicar. Eles só vão dizer Deus existe e vão dar informações limitadas para os nossos sentidos limitados. E é nisso que a gente vai ficar. Daqui a pouco a gente vai ver que eles vão dizer é isso, não vades além. E aí a gente vai ver que isso é uma limitação, não é uma limitação teológica, religiosa, é uma limitação intelectual. Se eu tentar ir além, eu começo a cair em contradições. Por isso que Kardec abandona, ele fica com isso. Só que isso que o Espiritismo já oferece já é exclusivo, inédito. O Espiritismo foi o primeiro a apresentar, com todas essas características, uma ideia de crença em Deus, quando ele bota o espírito na jogada, a revelação dos espíritos puros, a noção de que o espírito vai ter que progredir e ter um sentido novo para ver a Deus, para compreender a sua natureza íntima. Tudo isso é algo novo que o Espiritismo traz e vai fazer todo sentido, a gente vai ver daqui a pouco, na construção do Espiritismo. Então parece pouco, mas esse pouco é só o Espiritismo que trouxe essa informação. A gente vai ver que os próprios filósofos, eles tinham só metade dos recursos que o Espiritismo trouxe, porque os filósofos não tinham a mediunidade, a revelação espírita, a noção de progresso, de sentido que viria quando eu atingisse o estágio de espírito puro. Então, por isso as dificuldades e as discussões dos filósofos sobre a existência ou não de Deus e de como ele seria. Aliás, uma das questões que os ateus vão colocar é se Deus existe porque nós não o vemos. Por que ele não se mostra? Com o Espiritismo vai fazer todo sentido. Porque, como para o Espiritismo essa vida atual é uma vida temporária e há um processo evolutivo, a visão de Deus é uma conquista do Espírito. Então, não é que Deus se esconda, é eu que não tenho a capacidade de vê-lo. Então, por uma lei do progresso, eu vou adquirir essa capacidade. Então, há uma perspectiva que o Espiritismo dá e só o Espiritismo pode trazer. Dado isso, vou deixar para depois, a questão 11 ele vai continuar, mas eu passo para o Eric e para o Lauro. É interessante essa questão, né, como o Michel falou, né, Kardec usa essa metáfora, essa comparação, né, seria como tentar explicar as cores para um cego, né, e como esses sentidos são irredutíveis, né, então você poderia tentar usar metáforas para o cego para explicar usando os sons, né, mas ele não entenderia realmente o que são as cores, um cego de nascença, né, então é isso que os espíritos fazem, né, com a gente às vezes. Você vê na própria Gênesis, no capítulo sobre Deus, Kardec usa uma metáfora, né, do homem que vai subir na montanha e vai dissipando a névoa, né, e vai vendo mais claro, mas a gente não tem realmente como compreender como é que é esse sentido, essa percepção, só na perfeição, né? Mas então o que a gente conhece são os atributos, né? Deus é soberanamente justo e bom, inteligência suprema, causa primeira, imutável, imaterial, né? Então esses atributos, então a gente tem mais uma definição negativa do que Deus, no sentido assim, a gente sabe a gente sabe mais o que Deus não é do que o que Deus é em si, né? Então, nesse sentido, a gente sabe que os atributos dele são em grau infinito. Então, e aí como o Michel falou, né? Depois quando ele vai comentar sobre o panteísmo, né? Que justamente seria uma tentativa de entender a natureza íntima de Deus, colocando o Deus na matéria, ele vai dizer, não adianta, né? Então, não vai desalém porque você vai cair no orgulho, né? Ou na irracionalidade.
Tá, ótimo, muito bom. Bom, para que não fique dúvida, embora que o Michel respondeu e você aí complementou, Érico, mas ainda vou levantar uma questão só para a gente realmente não ficar nenhum ponto aqui para que alguém possa dizer, mas ele está perguntando o seguinte, pode o homem, ele está falando do ser do antropo, não do espírito, então será que não é esse homem que ele está falando, não é um sentido humano, né? Alguém pode levantar essa questão. E poderia até dizer assim também, não seria melhor perguntar assim, podem os espíritos, encarnados ou não, né, conhecerem a essência de Deus, a natureza íntima de Deus, tal. Então, só para a gente realmente clarear isso aqui. Quando ele faz a pergunta, Eric, pode o homem conhecer a natureza íntima de Deus? Ele se refere único e exclusivamente ao encarnado ou ele se refere ao homem enquanto espíritos? Não, está se referindo aos espíritos, tanto que ele vai falar que é a perfeição que dá esse sentido, né? Se é a perfeição, o espírito não precisa mais reencarnar. Então é claro que ele está falando dos espíritos. Mesmo nós da terceira ordem, quando desencarnarmos, mesmo no mundo espiritual, a gente ainda não vai saber a natureza íntima de Deus, né? Embora no mundo espiritual a gente já vai ter por estar dissipado mais da matéria, a gente vai ter uma compreensão melhor das coisas, né? Mas a natureza íntima diz ali, só na perfeição, né? Então, mesmo os desencarnados, só os que são espírito puro da primeira ordem, né? Lembrando a escala de espírito, o que é perfeição, né? Relativa. Terceira ordem, espíritos imperfeitos, segunda ordem, bons espíritos, e primeira ordem, espírito puro. Então, só os espíritos puros, como Jesus, por exemplo, o espírito da verdade, compreendem a natureza íntima de Deus, né? Eles têm esse sentido, né? Para ver, vamos dizer assim, para ter essa percepção. Perfeito. Michel, você quer complementar alguma coisa dentro dessa pergunta? Embora que você já respondeu, fique à vontade. Isso, a gente vai ver que muitas vezes ele vai usar a expressão homem, né? Claro que depois ele vai mostrar, é como o Eric falou, o espírito desencarnado também não compreende a natureza íntima de Deus, tá? É que o homem, ele tem um limitador a mais ainda. Por isso que ele pega o homem como referência, porque aí ele coloca todas as limitações. Não falta nenhuma. Porque o homem, o espírito encarnado, o espírito de terceira ordem, esse tipo de espírito, ele, além da limitação dele enquanto espírito que não consegue compreender, ele ainda tem a matéria, o corpo. Porque ele quer mostrar, depois a gente vai ver isso mais para frente, ele vai mostrar que para o espírito encarnado é a situação mais limitadora que existe. Então ele está pegando da mais limitadora possível, que é quando eu estou encarnado. Quando eu estou desencarnado e sou um espírito inferior, eu ainda tenho limitações. Eu ainda tenho limitações. Mas estando no corpo, por isso homem, é mais ainda. Então, por exemplo, a gente vai ver várias situações. Kardec aqui já está abrindo brecha. Eu até já ia comentar sobre isso antes de nós entrar na 11. Kardec aqui já vai abrir a brecha para depois determinados assuntos que a gente vai estudar, não só Deus. Vários assuntos que o Espiritismo vai tratar, quando eu estou na situação de espírito encarnado, eu tenho limitações para entender. Aqui ele está dando o primeiro exemplo, é Deus. Mas, por exemplo, quando a gente for estudar o mundo dos espíritos, é um outro exemplo. A gente vai ver que se eu tentar descrever o mundo dos espíritos, como eu descrevo o mundo material, isso não é possível. Eu não consigo fazer uma descrição física do mundo dos espíritos. Porque o homem tem essa limitação. Kardec vai usar a mesma analogia que ele usa para dizer que a gente não pode compreender Deus, ele vai usar para o espírito encarnado, por isso o homem, a mesma analogia para falar sobre as coisas do mundo espiritual. Eu não tenho como descrever o mundo espiritual fisicamente.